Voltamos com mais aqui um bloco do nosso AspraCast, hoje tratando de um assunto extremamente importante, que é a questão do cuidado com a saúde mental. Reforçando para você que está acompanhando a gente a partir de agora, é um podcast que a gente está tratando aqui, falando um pouco do nosso núcleo de apoio psicossocial, num trabalho conjunto com as nossas convidadas aqui no dia de hoje, né? A Thaís Oliveira e a Ilka Westermeier, que também é alemã, escolheu o Estado do Espírito Santo para viver. Está há 9 anos com a gente aqui, né, Ilka? Tá. 9 anos com a gente aqui. São estudantes, na verdade, do curso de Psicologia e vem trazer um pouquinho, fazer um bate-papo sobre a iniciativa da conscientização e suporte psicológico, o foco na saúde mental dos nossos policiais e militares, e é um projeto de extensão, na verdade, lá da Faculdade de Estácio de Sá. Já com a gente nesse bloco, a nossa psicóloga Jennifer, ela que está com a gente lá desde o início do Núcleo de Apoio Psicossocial, vai bater um papo com as meninas aqui. Eu já vou começar com uma pergunta, tá, Ilka? Que, na verdade, essa construção, esse trabalho que a gente vem fazendo de extrema importância, né? É bom sempre deixar isso muito claro. E vocês lá como estudantes, nesse projeto de extensão, nos ajudar também a fortalecer e construir ainda mais aí um NAP mais fortalecido para ter o cuidado com os nossos policiais e bombeiros militares. Lembrando que a Thaís aqui tem parentes policiais militares, parentes militares, Sim. E explicou para a gente a importância de fazer essa escolha. Ilka, quais são os principais sinais de alerta que um policial militar pode observar em si mesmo para identificar que está em risco de burnout? Uhum. Então, o burnout, ele começa bem sutil. Você não vai começar com alguma coisa que vai te debilitar na vida mesmo. Então, são sinais bem sutis que você tem que prestar atenção no início. Isso pode ser perda de sono, pode ser uma irritabilidade. Aí você vai ficar mais irritado com situações que nem são de grande importância e que nem deveriam importar tanto na sua vida cotidiana, mas te dá tanta irritabilidade que você não consegue mais funcionar. Você tem, por exemplo, episódios de raiva para alguma coisa que tem nada a ver, tipo, cai um pedaço de maçã no chão, aí de repente você tem uma explosão de raiva, que são coisas que geralmente começam dentro da própria família, nem começa necessariamente no dia a dia do trabalho, mas começam com as pessoas mais próximas de você. Então, se você muda o seu comportamento inexplicavelmente com amigos, com a família, isso já é um bom sinal de alerta. Isso para um trabalhador normal já causa uma apreensão muito grande, um sinal de alerta. Para um profissional da segurança pública, isso é algo que chama mais atenção, que é mais perigoso, vamos colocar assim? Seria essa palavra? Com certeza, porque vamos pensar bem assim, o policial é responsável pela nossa segurança, pela minha segurança, pela segurança da minha família também. Então, se ele não consegue mais fazer o trabalho dele porque ele não dormiu bem, ele tem excesso de trabalho, ele está exausto, ele tem falta de concentração. Agora imagina numa profissão que já é tão perigoso como o do policial militar, aí se ele não consegue mais fazer a sua função da forma adequada, isso vai resultar em riscos na vida dele, em riscos na vida do trabalho dele também. Então, você está falando comigo que esse excesso de trabalho gera todo esse... E aí precisa ser identificado esses sinais, né? E essa necessidade do cuidado com a saúde mental dos militares. Num país onde nós vivemos uma defasagem muito grande do efetivo dos policiais militares e a carga excessiva de trabalho, posso dizer que esse é um fator preponderante para o início do burnout como um todo? Assim, geralmente excesso de trabalho, estresse no trabalho por situações bem perigosas, que principalmente aqui no Brasil o policial vive com muito mais frequência do que, por exemplo, na Alemanha, que eu acho que ser policial um pouco mais suave do que aqui. Então, isso gera um grande potencial de perigo e grande potencial para ocorrer um burnout mesmo. Só pegando uma deixa assim, né? O burnout, ele é o estresse excessivo, né? O burnout, ele é uma doença voltada especificamente para o trabalho. E além dos sintomas, assim, que ela disse, ocorre de ter muitos sintomas comuns que se tornam, de certa forma, banais, que seriam dor de cabeça, como ela disse, a perda de sono, muitas vezes problemas... estou sentindo aquela azia, aquele desconforto abdominal. E são sintomas que banais.
né? Que por muitas vezes você procura vários médicos, faz exames e nada, mas o que está acontecendo e você não sabe o que é. E isso vai se arrastando. E um dos sintomas também é a questão de isolamento, a questão de você não querer contatos, né? E assim, o trabalho militar, ele é um trabalho em conjunto. Então, assim, você precisa ali do seu parceiro para poder estar conversando, para poder estar trocando as ideias, para poder estar um apoiando o outro. Então, como você vai perdendo esse sinal, vamos se dizer, né? Você acaba ficando mais despercebido das coisas. Isso é algo muito importante, isso é algo muito sério no caso, né? Por exemplo, você está lá indo em uma operação e você está aéreo. Não vai rolar. Displicente, não está atento. Então, assim, é uma profissão que exige que você esteja literalmente atento o tempo todo, que você precisa estar disposto o tempo todo. Como que nós podemos fazer, assim, para o militar, ele conseguir, tanto o policial quanto o bombeiro, como que nós conseguimos aí capacitá-lo, treiná-lo, para que ele consiga identificar esses sinais e buscar o profissional correto? Como a senhora falou aqui, às vezes ele busca um médico para fazer um diagnóstico, não consegue entender o que está acontecendo, a dor de cabeça, a falta de sono, ou até mesmo uma simples azia, acho que alguma coisa é má digestão. Sim. Como que ele consegue saber chegar a um ponto e falar assim, não, agora eu preciso buscar um psicólogo, preciso buscar um médico, né, um psiquiatra que seja, enfim. Qual seria esse mecanismo e a forma de alertar? A importância, assim, no caso, né, do psicólogo em si, o ideal seria não a gente só procurar quando a gente necessariamente precisa, né? Porque, por muitas vezes, pode não ser que você esteja sentindo algo assim, mas a partir do momento, o que eu costumo dizer também, que sentir algo, sentir dor, ou a partir do momento que você percebe que você está mudando, muitos relatos de burnout acontecem na seguinte fala. Eu sempre fui uma pessoa alegre, feliz, sempre conversei muito com todo mundo e em um dado momento eu queria distância. Queria ficar mais em casa, não queria mais sair, não queria mais ver ninguém. Então isso também é um sinal. Porque, de certa forma, por mais que o seu corpo, você ali não quer, você tem o seu subconsciente dizendo, poxa, por que eu não fui mesmo? O que aconteceu? Porque não me lembro por que eu não fui, o que eu estava sentindo naquele momento. Então, assim, tudo são sinais. E a gente precisa, né, se atentar a esses sinais. E hoje vocês têm, né, um trabalho, assim, vocês têm um núcleo ali à disposição para estar indo lá, mesmo antes de ter esses sintomas mais graves, né, vamos se dizer. Então, por que não estar indo? Olha, como se fosse, sabe aquele preventivo que a mulher faz, um hemograma completo que é feito, né, sempre. Vamos lá um pouquinho, conversar. Queria tanto contar alguma coisa para alguém que eu não posso contar para ninguém. Eu vou te contar para minha psicóloga, que a minha psicóloga não vai poder contar para ninguém mesmo. Deixa eu ele conversar um pouquinho com ela. Então, assim, é bom para todo mundo. Faça terapia, gente. Indico. Já que você começou, vamos começar com quem entende, então, né? Doutora Jennifer. Jennifer, à frente desse tempo todo aí do NAP, ela que está com a gente lá construindo, faz parte dessa equipe multidisciplinar. Conta um pouco para nós aí de alguma experiência, compartilha com a gente, claro, de forma anônima, né? Dos sucessos que nós temos aí no Núcleo de Apoio Psicossocial nesse atendimento, o tempo que a senhora está lá. Não foram poucos, foram bastante, ainda bem. Mas antes de eu comentar um pouquinho sobre esse caso, é importante frisar sobre o que a Ilka fala da dificuldade do reconhecimento desses sintomas, né? E muitas vezes é banal. Senti um estresse, senti uma dorzinha, uma coisinha, acaba deixando passar. Para os militares é ainda mais difícil, porque tem já a resistência. Então, muitas vezes, a resistência mais a dificuldade em reconhecer os sintomas dificulta ainda mais a procura. Então, é muito interessante esse trabalho que a gente faz, o projeto das meninas, todo esse movimento, né, é muito interessante, muito importante para a gente, tanto para os policiais como para a saúde de modo geral. Mas comentando um pouquinho sobre esse caso de sucesso, ele chegou para a gente um alto pico de estresse, com todos os seus pilares comprometidos,
tanto do trabalho, que foi o que ocasionou os outros pilares também. Então, a família, a relação da família já estava comprometida, a relação social comprometida, como a Thaís falou, acaba se afastando um pouco, deixando de fazer as atividades e, infelizmente, acaba chegando procurando só nesse momento mais crítico, né? Então, esse paciente, ele chegou dessa forma para a gente, bem crítico, e precisamos ter o acompanhamento de outros profissionais. Então, teve um psiquiatra acompanhando, teve um clínico geral, que é propriamente do NAP, e entrou nutricionista, entrou outros profissionais para conseguir dar um melhor atendimento para esse paciente. Ele precisou se afastar para conseguir se cuidar do trabalho, ficou um tempo afastado, a gente ficou cuidando. É um processo difícil para o paciente, tanto para o psicólogo, né? Tanto para o psicólogo, quanto para o paciente. Mas é um processo que depende muito mais do paciente, esse empenho, e esse paciente teve todo esse empenho, toda essa dedicação. Então, ele queria ficar bem. Então, ele se comprometeu, assim como todos os profissionais. Conseguiu retornar para o seu trabalho, conseguiu exercer todas as suas atividades, ele conseguiu reconhecer ele mesmo. Então, conseguiu colocar limites nele mesmo, limite para os outros, reconhecer ele, compreender o outro, compreender ele mesmo. Então, ele já retorna para o trabalho com outra visão, né? Ele entendendo todo o contexto, todo ele. Então, ele volta muito bem. E, inclusive, a gente vai mostrar aqui um pedacinho dele comentando um pouquinho sobre os sintomas, sobre como ele foi até o NAP. E aí eu comecei a entender o que era essa ansiedade, que até então não estudava sobre isso, não pesquisava sobre isso. Aí descobri que atualmente na nossa Astra tinha esse núcleo de apoio, né, habilitados. E aí liguei, consegui agendar, marquei com o núcleo, né, me direcionaram para uma das psicólogas. E aí foi quando comecei a entender, desvendar e descortinar todo esse gama aí de sentimentos, repressões e tal na minha vida. Sim, antes de você buscar o atendimento aqui na Aspra, você foi apenas no clínico? Você buscou alguma outra terapia em algum outro lugar ou foi só apenas aqui? Não, vim direto aqui. Acredito que o momento que a gente estava vivendo, 5 anos atrás, e aí nós vimos um pós-2017, onde procurar um médico se tornou um estigma ruim. Então, você chegar estar fazendo um tratamento com um psiquiatra, você já era classificado como um policial ruim. Então, não vou entrar no médico, se muitos utilizaram desse meio para poder tratar de fato alguma coisa, né? Então, gente, ele fala ali o que era ansiedade. O burnout, ele abrange todos os sintomas. Então, ele pode ficar muito confuso, como as meninas mesmo falaram. São vários sintomas. Então, inicialmente, ele pode se confundir com ansiedade, com depressão, só com estresse. Então, é importante entender isso também. E ele fala ali do familiar, que é o primeiro que nota a diferença nele. Muitas vezes ele não vai entender. Ele vai deixar como banal mesmo, é uma coisinha que vai passar, que eu sou forte, isso não é nada. Então, é muito importante compreender todo esse contexto. Então, eu imagino também, como ele já passou por uma situação dessas e ele conseguiu superar, ele também vai poder ajudar colegas e outros profissionais ou amigos até que não são policiais militares a notar esses sintomas neles, não é verdade? Sim, inclusive ele mesmo, assim como outros pacientes, quando eles saem do tratamento, eles começam a falar. Muitos vieram a partir dele mesmo. Então, reconheceram, conseguiram identificar, ver que não é coisa do outro mundo, que não é bicho de 7 cabeças, né? E acaba procurando e se empenhando também. Sim, nesse vídeo, né, eu que estava entrevistando esse rapaz, e ele mesmo diz basicamente sobre isso mesmo, né? Sobre hoje, ele tem uma consciência, assim, né, de quando começou, dos sinais que ele tinha, e ele consegue também, hoje, estar ajudando também outras pessoas. Que isso é algo muito importante, porque a gente, de certa forma, pode perceber que um outro está dando alguns sinais, mas por que não
conversar, ajudar, até porque a rede de apoio em si é algo muito importante nesse momento. E algo partindo de dentro, no caso, partindo dele como militar, para um outro militar, isso é muito importante, dizer para o outro militar que, olha, eu passei por isso, estou em tratamento e estou muito melhor. Minha vida está melhor, minha saúde está melhor. Então, vamos, eu te levo até lá, eu te acompanho. Minha psicóloga é ótima, maravilhosa, ela vai te ajudar. Então, isso é muito importante. O mais importante é falar, você não está sozinho nessa luta, Sim, né? sim. Eu passei por isso, colegas estão passando por isso. Não um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que a gente pode solucionar, que a gente pode tratar. E mesmo eles criando um tipo de rede de apoio, né? Porque você precisa da rede de apoio para superar esse problema, tanto da Aspra quanto da família e dos próprios colegas. Isso foi um grande desafio nosso, né, na associação logo no início, que era, e assim, até recebemos algumas críticas, né, quando a gente lançou, que a gente começou a trabalhar de forma mais pesada nesse tratamento, que as pessoas queriam ali as pessoas têm que entender que anonimato é diferente de deixar de lado o atendimento da discussão do problema. Então, assim, elas achavam que discutir o problema de forma mais ampla, mais aberta, nós estávamos quebrando o anonimato e ali trazendo um transtorno. Nunca foi isso. Foi acreditar que uma vida salva valeria toda a pena o esforço que nós temos aqui. Temos mais um vídeo, né, para mostrar aqui de mais um exemplo muito positivo que nós conseguimos ajudar um nosso irmão de farda. Acompanhe esse vídeo. E aí nós vemos o 2017, onde procurar médico se tornou um estigma ruim. Então, você chegar fazendo tratamento com um psiquiatra, você já é classificado como um policial ruim. Então, não vou entrar no médico, se muitos utilizaram esse meio para poder tratar de fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a entender o que era essa calça. Pois é. Como nós podemos acompanhar no vídeo aí, era buscar essa ajuda, ajuda médica, ajuda, às vezes até no próprio seio da família, ele era taxado como um policial ruim. Então foi um dos grandes desafios nossos, né, Jennifer? Uhum. É um desafio mesmo na própria corporação. Infelizmente tem esse estigma, né? E acabam fazendo piadinha, eles ficam com receio de procurar. Às vezes, muitas vezes, a própria companhia não faz de maldade. Acaba sendo a cultura. Aprenderam assim, vai passando. Mas quem sofre mesmo é o que mais sentem. E isso acaba consequenciando a procura, né? A dificuldade em procurar. Para a gente passar aqui para receber o nosso próximo convidado, deixa um recado para quem está nos assistindo, que está sentindo que tem esses sinais e ainda não conseguiu identificar, como que ele faz para buscar ajuda, se a nossa associação está de portas abertas. Sempre. Então, como as meninas mesmo falaram, não hesite em buscar ajuda. No mínimo sintoma, busque. Muitas vezes esses sintomas eles não vão estar muito aparentes. Você pode achar que é banal, é só um estressezinho e tudo mais. Procure na menor dúvida. Tenha o seu autocuidado. Comece a olhar para si mesmo, ter esse amor próprio mesmo. Então, quando você identificar alguma coisinha não tá dando certo, alguma coisinha está diferente comigo, vou lá fazer uma avaliação. Vou tirar o meu desencargo, vou ver se está tudo ok, vou seguir. Não procurar somente quando você estiver em alta crise, tá? E assim como os outros transtornos também. A gente está falando do burnout, mas infelizmente a classe militar, ela lida muito com tentativa, ideação e propriamente o suicídio. Então é algo muito pesado, é algo muito difícil mesmo. Então é preciso buscar no mínimo sintoma. De qualquer dúvida, busque. Então você que tem os mínimos sintomas aí, pode buscar a nossa associação. Nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los e atendê-los bem. Vamos receber o nosso próximo convidado no próximo bloco. Mais uma vez aqui agradecer a presença das meninas, a presença da nossa doutora Jennifer, nossa psicóloga, que vem realizando um trabalho maravilhoso na proteção e salvaguardando a vida dos nossos militares. Lembrando que antes de produzir um material aqui bem bacana que trata sobre o burnout e também aqui na parte de trás, na verdade a gente traz aqui, né, as informações, eu não sei se o pessoal da câmera está pegando legalzinho aí, a gente traz algumas informações aqui, ok? E na parte de trás, o contato para que você possa realizar o contato com a nossa associação, nossa diretoria social, ser atendido por uma equipe multidisciplinar e sim, ajudá-lo a passar por esse momento tão difícil que às vezes
um simples gesto de buscar ajuda vai resolver todo o problema, né, doutora? Isso mesmo. É o primeiro passo para resolver todo o problema. A gente vai, daqui a pouco, receber o nosso próximo convidado aqui no nosso AspraCast.